E aí, alunos da segunda série do ensino médio. Eu sou o professor Fernando e estou aqui novamente para mais uma aula de História. E o tema hoje é muito interessante, tá? Na aula de hoje você vai ver os seguintes assuntos. Claro, a gente está estudando o período napoleônico agora. Nós veremos as campanhas e o Império Napoleônico. Ok, antes de eu começar a falar de Napoleão Bonaparte, essa figura histórica que teve bastante impacto na história mundial, eu preciso te relembrar algumas informações, tá? Nas aulas anteriores você teve aula sobre Revolução Francesa. E a Revolução Francesa ela é muito extensa. A gente define que ela vai de 1789, lá desde a tomada da Bastilha, até 1799, que é onde entra a figura importante de Napoleão Bonaparte. Porém, para você entender como que Napoleão Bonaparte ele vem a se tornar essa figura política tão importante durante esse período histórico, eu preciso te dizer como que ele construiu a sua carreira até isso. Ou seja, ele não se tornou imperador do dia para a noite, assim, ó, do nada. Teve todo um processo, tá? Eu preciso te lembrar lá desde o governo dos Jacobinos, quando muda, né, a queda da monarquia, início da república, e aí tem o período do terror ali dos Jacobinos, que Robespierre começa a perseguir quem está indo contra a Revolução Francesa, inclusive eles acabam levando para a guilhotina o Luís XVI e a Maria Antonieta, tá? E depois a gente tem a reviravolta dos girondinos. Nesse meio contexto, eu preciso te falar assim, a gente estuda a Revolução Francesa, mas talvez dá a impressão de que tudo ficou localizado ali só na França. Mas não. Quando revolucionários decidem derrubar o antigo regime, ou seja, o absolutismo, isso vai causar um desconforto muito grande em outras potências ali europeias, principalmente ali a Prússia, né, a Áustria e a Inglaterra. Por quê? Elas ainda estavam ali meio sobre o antigo regime. Claro que já tinha acontecido lá a Revolução Gloriosa, que fez algumas mudanças com a Inglaterra, mas a Áustria, a Prússia e a Rússia ainda são monarquias. E ver a população tomando essas medidas acaba trazendo um desconforto. O medo dessas potências era que esse movimento se alastrasse por outras regiões da Europa. E aí não ficaria nada legal para os monarcas absolutistas. O que acontece? Durante esse período aí de revolução, essas potências elas vão dar apoio, né, à dinastia lá dos Bourbons, que é a do Luís XVI, e vão atacar a França. Só que os revolucionários vão escolher um general aí para tomar a frente nessas batalhas. E nada mais, nada menos do que Napoleão Bonaparte. Ele vai se destacar com seus exércitos, vencendo várias batalhas, né? E ele vai ganhar uma popularidade muito grande, porque ele representa nas lutas contra essas monarquias a força militar da Revolução Francesa. Ele carrega, no momento em que ele está atacando ou ele está defendendo os seus territórios, ele está defendendo os ideais revolucionários franceses. Então, veja como ele ganha popularidade, ok? A gente tem lá um momento importante que eu preciso te relembrar, que é do final da Revolução Francesa, que é quando a gente tem o diretório. Tem o diretório e vai ocorrer ali um golpe de Estado, que a gente chama de 18 de Brumário. No 18 de Brumário, Napoleão Bonaparte passa a ser um cônsule, tá? Até porque ele tinha o apoio popular, por conta lá que eu te contei das vitórias que ele teve em relação à defesa dos territórios franceses, né? E importante também eu te lembrar que nesse período aí a França já está anexando alguns territórios, tá? A França está anexando alguns territórios, então isso vai dar muita popularidade para Napoleão. Quando a gente tem o 18 de Brumário, põe-se fim então ao diretório, e Napoleão passa a ser um cônsule. Junto com ele vão ter dois outros cônsules, porém, Napoleão tem mais poder. Durante esse período, Napoleão ele se mostra um exímio administrador. Ele vai ter, claro, também o apoio da burguesia. A burguesia vai estar bem aliada nele. E por conta disso, ele vai facilitar algumas coisas para os burgueses, tá? Eu preciso também que você se atente para as seguintes coisas que eu vou dizer.
Napoleão, ele passa a investir em alguns serviços públicos, sim. Ele vai passar a investir na educação, ele cria os liceus. Tem um outro ponto bem importante, que é a criação também do Banco da França. Além dele investir no exército, porque ele como general sabia da importância de ter um exército forte frente àquele contexto europeu, e com isso ele acaba ganhando muito apoio da população da sua época. Ok? Então ele passa a ser aclamado. Por isso que a gente coloca que em 1799, que é... Opa, sumiu aqui minha tela. Em 1799, com o golpe de 18 de Brumário, acaba-se o momento revolucionário. Mas a gente vai ver que em relação à França, Napoleão não vai se distanciar dos princípios lá da Revolução, de liberdade, igualdade e fraternidade. Por mais que assim, para toda a população seja meio restrita essa ideia de liberdade, em vários pontos Napoleão vai implementar, inclusive lá para frente, na criação de uma nova Constituição, esses ideais da Revolução ali. Tá tranquilo então? Ó, só para você sintetizar. Napoleão então começa lá defendendo os territórios da França contra o ataque daqueles que eram contra a Revolução, e depois ele acaba ganhando popularidade, e essa popularidade acaba lhe dando ali a abertura para que o contexto do 18 de Brumário. No 18 de Brumário, ele começa a investir na educação, no exército, até porque ele passa a investir na educação porque Napoleão pensa assim, esses jovens que estão na escola, quando crescem, vão para o exército. Então, se ele dá uma educação desde novo para esses jovens, quando chegam no exército, ele tem um exército muito forte. Okay? Cria ali o Banco da França, que vai ser bem importante para a economia francesa e o que vai dar investimentos para que depois ocorra a expansão napoleônica. Mas calma, ele ainda não está bem nessa ideia de expansão. Ok? Ficou claro para você? Se você quiser, eu coloco aqui na tela para você escrever aí no seu caderno ou você grifar na sua apostila. Todas essas informações que eu te falei, elas estão aqui, ó, no terceiro parágrafo e que vai aqui para outra página. Você pode dar um pause aí nesse vídeo, tá? Eu vou colocar melhor aqui para você. Você pode dar um pause aí nesse vídeo e anotar isso aí no seu caderno de anotações. Eu preciso te falar também de um ponto bem interessante, tá? O ponto interessante é o seguinte, que durante o período em que Napoleão estava defendendo os territórios dos franceses, né, os territórios da França, chega um momento em que ele é mandado com suas tropas para o Egito, para combater os ingleses lá. Porém, ele acaba perdendo lá o conflito e acaba retornando para a França, que daí é quando ele faz o 18 de Brumário, quando ele realiza o golpe do 18 de Brumário. Ok? Podemos seguir em frente? O que acontece? Depois de ter feito todas essas mudanças e essas benfeitorias na França, a França se torna uma grande potência aí nesse período, que vai causar ali um pouquinho de medo ali a Áustria, a Prússia e a Inglaterra, que também é uma grande superpotência desse período. O Napoleão vai ser convocado lá por uma reunião e ele vai se autoproclamar imperador, mas isso não vai ser visto como um ponto negativo, porque a população vai apoiar ele, porque até então as suas políticas públicas estavam indo de vento em polpa. Só que eu tenho uma situação bem interessante para te mostrar. Nós temos uma imagem aqui, ó, vou colocar para você. Então, aqui nós temos... Deixa eu centralizar bem certinho aqui, ok. Aqui nós temos Napoleão, tá? O nome dessa obra se chama A Coroação de Napoleão em 1805, tá? Nessa coroação tem uma passagem que fala que ao ser coroado pelo Papa, né, a França ainda era católica mesmo após a Revolução, o Napoleão Bonaparte, quando foi receber a coroa, ao invés de abaixar a sua cabeça para ser coroado, ele simplesmente pega a coroa das mãos do Papa e coloca na sua cabeça. O que ele estava querendo dizer com isso? Que a autoridade ali, a autoridade, o poder ministrado a ele, vinha dele mesmo e não de uma outra instituição, tá? Ok? Mas ele também não vai criar uma cisão grande assim com a igreja, não. Ele vai puxar a igreja para o seu lado. Pensa que Napoleão, ele é um militar estrategista.
Então ele não vai perder uma instituição tão forte de ter o apoio. O que acontece? Ele acaba fazendo com que muitos membros da igreja tornem-se então funcionários públicos e ele acaba, pagando esse salário para eles, mantendo a igreja perto, mas também tirando a ideia da burguesia ali de privilégios, que é o que eles estavam lutando contra lá desde o início da Revolução Francesa. Ok? Por isso que eu falei para você no começo dessa aula, que Napoleão ele não vai se distanciar dos ideais revolucionários. Por isso que ele vai ter apoio da população. Tá tranquilo até aqui? Então vamos continuar lá o seguinte. Quando ele se torna o imperador, aí a gente tem o início ao Império Napoleônico. E aí que ele começa fortemente com a sua campanha expansionista. E isso vai causar aí um certo receio e medo em outras potências, que vão se aliar naquilo que a gente chama de coligações contra a França. Eu vou colocar aqui para você, ó. Nós teremos ao longo de 1780, lá do começo, lá antes da Revolução ali, até 1815, a coligação. A primeira, que foi ali em 1792, tá? Lembra que a Revolução começa em 1789, 1789. Em 1792, a Áustria e a Prússia vão ser contra as revoluções que estão acontecendo e começam a atacar ali a França. É nesse momento que Napoleão já está defendendo já esses territórios. Em 1799, que é o período ali em que ele está fazendo o 18 de Brumário, a Inglaterra, a Áustria, a Rússia e o Império Otomano vão se reunir para tentar conter o que está acontecendo ali na França, porque é um risco, tá? É um risco para uma tradição que existe ali há muito tempo, que é o absolutismo, ok? Em 1805, a Inglaterra, a Prússia e a Áustria, elas vão se unir, tá? Então a gente tem também a entrada da Suécia. Em 1806, Inglaterra, Prússia, Áustria e Suécia. Em 1809, Inglaterra e a Prússia. Em 1813, Inglaterra, Rússia, Áustria, Prússia e Suécia. Então vão ser essas nações que vão se colocar contra a França e principalmente a Napoleão Bonaparte ali. Ok? Tá tranquilo aí? Então vamos continuar. O que ocorre nesse período aí? A França começa a atacar outros territórios e começa a ter uma briga naval com a Inglaterra. Porém, no conflito terrestre, Napoleão vai ter sucesso. Mas no conflito naval contra a Inglaterra, não vai dar para Napoleão não. Não vai dar para ele não. E aí, em 1807, 1808, Napoleão pensou numa estratégia melhor para prejudicar a Inglaterra. Lembra que a Inglaterra ela é o principal distribuidor comercial nesse período. Então, todo o comércio que ocorre ali, a maioria dos produtos que circulam na Europa são provenientes da Inglaterra. O que acontece? Olha só, como Napoleão não está obtendo sucesso nos conflitos navais, e isso está enfraquecendo, porque perder uma batalha você perde soldados, você perde os navios, e você tem uma crise ali forte, Napoleão pensou na seguinte estratégia: e se ao invés de eu lutar diretamente, eu vou chegar bem pertinho aqui para falar para você, e ao invés de eu lutar diretamente com a Inglaterra, se eu lutar indiretamente, será que não é melhor? Então, vem com esse raciocínio aqui comigo. Nesse raciocínio, ele decide então fazer um bloqueio continental. O que é? Os territórios dominados e aqueles que ainda não foram dominados, Napoleão vai fazer um decreto proibindo eles de comercializar com a Inglaterra, acreditando que dessa maneira, se eles pararem de comercializar com a Inglaterra vai ficar fraca e no momento certo ele vai lá e acaba atacando a Inglaterra. Então, olha aqui, presta atenção. Nesse momento, as civilizações ibéricas ali, os reinos ibéricos, que é Espanha e Portugal, eles tinham uma relação muito estreita com a Inglaterra e vão se negar em aderir ao bloqueio continental.
É nesse momento em que Napoleão Bonaparte acaba atacando, né, a Espanha, tirando o rei, destronando o rei e colocando o seu irmão no lugar, o José Bonaparte, e também acaba, né, ameaçando e indo ao ataque de Portugal. E olha só, um link aqui com a história do Brasil. É nesse momento em que Portugal, né, para não perder a sua aliança com a Inglaterra e com o apoio da Inglaterra, acaba em 1808 transferindo toda a sua corte, toda a sua administração para o Brasil. Então Napoleão vai lá, acaba dominando também Portugal e Espanha. Tá tranquilo aí? Tá comigo? Ok? Você pode dar uma pausa, dar uma sintetizada aí nisso para você não perder, tá? Para a gente elencar bem certinho. Consulado, tá? Ele faz as obras públicas lá, depois ele acaba se autoproclamando imperador, começa com sua política expansionista, não está dando bem ali nos conflitos navais com a Inglaterra e decide fazer o bloqueio continental. A ideia era de Napoleão também com isso, fazer com que a maioria dos países europeus passassem a consumir os produtos franceses. E com o bloqueio continental ele consegue. Porque ao invés de comprar da Inglaterra, agora eles passam a fazer comprar os produtos franceses. Porém, né, esse não era o discurso de Napoleão. Quando Napoleão fala para os franceses que está expandindo o território, ele está falando que ele está levando ainda os ideais iluministas, os ideais da Revolução Francesa, e não dos seus interesses econômicos desse período aí. Ok? Só que o que ocorre? A Rússia, que em um período, momento, como eu te mostrei ali, em 1799 esteve aliada à Inglaterra, por um tempo até aderiu ao bloqueio continental. Só que os produtos franceses não estavam suprindo os produtos ingleses. Aí que então a Rússia decide desobedecer o bloqueio continental. Nesse momento, Napoleão pega suas tropas e começa a atacar a Rússia. Porém, faltou um pouquinho de estudo de geografia para Napoleão. Por quê, professor? Porque ele vai atacar a Rússia e ele consegue até chegar em Moscou. Mas a Rússia acaba utilizando uma tática de guerra, chamada a tática da terra arrasada. A Rússia sabia que Napoleão ele tinha um costume de, quando dominar uma região, ele pegava e se reabastecia dos suprimentos que existiam naquela região. O que os russos faziam? Eles recuavam e levavam, claro, todos os possíveis mantimentos. E aí, quando a França estava atacando com Napoleão e eles achavam que estavam vencendo, quando eles chegam em Moscou, o exército francês começa a ser atacado por fome, porque não tinha nada para se abastecer. E pior, aí que eu falei que faltou estudar geografia, Napoleão. Era bem o período do inverno russo. E, para quem não é acostumado com o inverno russo, é um terror. Nesse período, então, os soldados franceses acabam ficando bem desgastados. E aí, é nesse momento que a Rússia começa a contra-atacar. Vendo que está perdendo a guerra, Napoleão então decide recuar. E nesse momento em que ele recua para a França, ele vai ter uma surpresa. Porque as outras potências europeias vão começar a atacar a França, que tinha perdido, né, após saber que eles estavam perdendo a guerra lá para os russos. Ok? Você compreendeu até aqui? Eu sei que é bastante coisa, tá? Por isso que eu dividi essa aula em dois, essa é a parte 1. Na aula 2 eu vou falar sobre como que Napoleão foi destronado e qual que foi o fim aí desse conflito. Ok? Eu espero que você tenha me acompanhado até aqui e para você fixar esse conteúdo, eu vou passar algumas atividades para você. Mas antes, para você fixar mesmo, eu vou te mostrar aqui, ó, um mapinha sobre os domínios napoleônicos. Eu retomo na aula 2, tá? Então, olha, aqui a gente tem o Império Francês, eles dominam a Espanha, depois Portugal, olha o bloqueio continental aqui em vermelho, tá? Isso, ó, bloqueio continental em vermelho, todo mundo proibido de fazer comércio com a Inglaterra. A gente vai ter aqui os países que vão ser dependentes. Aqui ele vai começar a atacar, deixa eu mostrar aqui para você. Tá? Então eles chegam aqui, ó, até Moscou, só que não vai dar boa em Moscou. Sendo derrotados em Moscou, eles acabam retornando para a França. Que aí a gente entra no assunto da próxima aula. Para você fixar bem esse conteúdo, eu vou passar as atividades para você da página 648. Você pode realizar a atividade número 1 e da 649 você pode realizar a atividade número 2 e 3.
ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e tenha se interessado até em buscar mais conhecimentos a respeito de Napoleão Bonaparte. Eu agradeço a sua atenção, eu sou o professor Fernando Shows, até a próxima!